Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Deste novo coração, cadê cada paz de Cristo? Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos todos e assim ganhados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Boa noite a todos, queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e pedir, rogar as bênçãos de Deus para a sua vida, família, e que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nesta noite ao abrirmos e estudarmos a palavra. Desde já quero desafiá-lo a participar conosco desses momentos de culto que temos, tanto na quarta-feira, 20 horas, como no domingo às 18 horas, e também convidá-lo a se inscrever em nosso canal do YouTube, clicando no sininho, para você receber nossas notificações e assim nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Também pelo Facebook, curta a nossa página, também dê o seu like ali e participe conosco. Tanto o Facebook quanto o YouTube, o canal do YouTube tem o mesmo endereço, Igreja Presbiteriana de Utinga. Você vai identificar rapidamente o símbolo da IPB e assim participe conosco e ajude na divulgação deste trabalho e na divulgação do Evangelho. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, o capítulo 3. A partir do verso 20. Evangelho de Marcos, o capítulo 3. Verso 20 e 21 nós lemos assim: Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora o verso 31 em diante, ainda em Marcos 3, a partir do verso 31, diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha,
tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra e estudá-la, Deus, de forma clara e objetiva. Que o Senhor possa transmitir a Palavra aos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo e ajudar-nos, ó Deus, não apenas a compreender, mas a viver os Teus ensinos. Para a glória e honra do Teu nome, em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Estamos estudando o Evangelho Transformador pela visão do evangelista Marcos. E após escolher os seus discípulos, Jesus passa para uma série de ensinamentos, na verdade algumas conversas e até discussões com alguns líderes religiosos. E eu já começo colocando que ele passa a tratar de alguns assuntos bem complexos. Neste parágrafo, que nós lemos parte dele, vamos estudar ainda mais para frente outras mensagens deste parágrafo, ele trata de 3 assuntos bem polêmicos, bem difíceis de entender. Primeiro, ele vai falar da família dele, a família de Jesus. Segundo, ele vai abordar a questão do valente e da casa dividida. E posteriormente de um assunto bem também complicado, bem discutido, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos abordar as próximas quartas-feiras cada um desses tópicos, cada um desses temas. Então hoje nós vamos falar sobre a família de Jesus. Ainda na introdução eu quero que fique claro para a gente, na conclusão eu volto sobre esse ponto, que Jesus nunca desprezou a sua família, de maneira nenhuma. 2 incidentes bem comuns que as pessoas costumam notar mais claramente esse suposto desprezo, relata o primeiro milagre de Jesus, quando a sua mãe diz que o vinho havia acabado naquela festa de casamento, e Jesus, voltando-se para ela, disse que a sua hora ainda não era chegado e que ela não tinha nenhum tipo de relacionamento com ele ali naquele momento. E evidentemente Jesus não estava desprezando sua mãe, abandonando sua mãe, mas o que ele estava fazendo era colocando a questão do seu ministério. Ainda não era chegada a hora da manifestação pública do ministério de Jesus, embora ele tenha feito aquele milagre. E o segundo texto está aí neste que acabamos de ler, Marcos 3, versos 31 em diante, quando Jesus estava ensinando dentro de casa, e algumas pessoas disseram que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora, e Jesus, olhando para todos ao redor, disse: quem são, minha mãe e meus irmãos e irmãs? Aqueles que fazem a vontade de Deus. A princípio, de uma forma grosseira, não dando tanta atenção à sua família, mas evidentemente nós vemos com clareza que Jesus de novo focava no seu ministério e falava de uma família muito maior, uma família da fé, como também vamos abordar no dia de hoje. Então eu queria dividir hoje, falando sobre a família de Jesus, em 2 partes. Primeiro falarmos sobre a família de Jesus, laços de sangue. Vamos abordar um pouquinho sobre a família de Jesus. E depois vamos falar sobre a família de Jesus, os laços da fé ou os laços fraternos. Falando sobre a família de Jesus, os laços de sangue, nós vamos responder algumas questões, embora não vou entrar tanto em detalhes mais específicos com relação a alguns assuntos, mas preciso responder algumas perguntas, algumas controvérsias de interpretação que nós temos aqui. Se você reparar, logo no verso 21, nós temos o seguinte: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, quem são esses parentes de Jesus? Fica claro que no verso 31, esses parentes são identificados com a mãe e os irmãos de Jesus. Mas a palavra parentes, ela significa aqueles que estavam com ele, muitas vezes ligado à família. Essa palavra parente estava ligado à família, muito mais do que amigos ou algum laço de relacionamento se referindo à sua família, pessoas que conviviam, pessoas que estavam com ele. E logo no verso 31, o texto que nós lemos também, aí mais diretamente diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora. A palavra irmãos significa literalmente
irmãos, ou adelphos, que é o termo original, mas pode significar alguém próximo ou distante. Pode ser no sentido literal, um irmão de sangue, ou pode ser no sentido figurado. Muitos interpretam esse texto, principalmente a tradição católica, como se fossem primos, parentes de Jesus. E não está errado, de uma certa forma, traduzirmos assim, porque em alguns textos fora do Evangelho de Marcos há uma interpretação nesse sentido, mas devemos compreender o seu texto dentro do contexto, e às vezes que o evangelista Marcos usa a expressão irmãos, ele está se referindo a laços de sangue. Eu não vou ler os textos, mas você tem Marcos 1, 16 e 19, se referindo aos irmãos discípulos que foram chamados, Pedro, Tiago, João e André. Depois se refere ao capítulo 3, verso 17, um pouco antes disso, falando da lista dos discípulos, texto que já estudamos, se referindo também aos discípulos como irmãos. E depois, mais para frente, capítulo 12, versículo 19, os saduceus perguntando a respeito da ressurreição e colocam uma parábola, um exemplo para Jesus de que uma mulher se casara com um irmão mais velho, depois ele morreu, depois se casou com outro irmão, e a palavra irmão aparece várias vezes nesse texto, se referindo a laços de sangue, irmãos de sangue realmente. Então nós precisamos entender que quando o evangelista Marcos se refere a irmãos, ele está falando de família, de laço de sangue, ele está falando de filhos dentro de uma mesma casa. Então fica difícil da gente entender que aqui, apenas aqui, ele se refere a parentes, e nos outros textos em que ele fala adelphos ou irmãos, ele se refere a irmãos de sangue. Então podemos entender, interpretar corretamente que aqui os irmãos de Jesus são filhos de Maria e José. Aí nós vamos para um outro problema, colocado na controvérsia da virgindade de Maria, porque há muitos que interpretam que Maria morreu sem qualquer tipo de relacionamento carnal ou sexual. E nós vamos a alguns textos bíblicos para entender que de maneira nenhuma isso é possível de entender ou de compreender. Vale aqui a lembrança de que o sexo dentro do casamento é bênção de Deus, não é maldição e nem é pecado. Então nós não estamos desmerecendo nem Maria, nem qualquer outra pessoa que tenha relacionamento sexual dentro da sua casa, com a sua família. Por quê? Porque isso é bênção de Deus, Deus instituiu dessa forma. Então não há pecado nenhum, não há blasfêmia nenhuma, muito pelo contrário, há uma orientação bíblica, seguimos a interpretação bíblica quando nós podemos dizer que José e Maria viveram uma vida marital normal, como qualquer casal, e tiveram filhos e filhas. E aí nós temos alguns textos que podem nos ajudar nesse sentido. Quando o anjo aparece a José em sonho para que ele recebesse Maria, lá no final do texto, na conclusão do texto, Mateus 1, versos 24 e 25, nós lemos assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relacionamento íntimo com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, José não teve relacionamento íntimo com Maria antes do nascimento de Jesus, mas depois do nascimento de Jesus eles eram casados e viveram uma vida normal de casal. Isso corrobora com o texto do Evangelho de Lucas, quando fala que no nascimento de Jesus, está escrito lá em Lucas 2, verso 7, e ela concebeu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quando o evangelista Lucas vai relatar o nascimento de Jesus, diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, o que dá a ideia, com toda certeza, que logo depois outros filhos vieram de Maria e José. Então fica evidente a mensagem de que Jesus tinha irmãos a partir desse relacionamento, ou seja, que Maria manteve um relacionamento íntimo com o seu marido José, como de costume de qualquer casal. Os irmãos de Jesus, na verdade, podemos aí dizer sim, meio irmãos de Jesus, porque Jesus não era filho biológico de José.
Você conhece a história, sabe perfeitamente. Deus, o Pai, e Maria, envolvida pelo Espírito Santo, achou-se grávida, virgem, e deu à luz a Jesus. Mas, evidentemente, José passou a ser o pai de Jesus depois do nascimento. E José teve outros filhos com Maria. E nós vemos alguns textos que nos lembram ou nos ajudam a pensar nesse sentido. Já lemos aqui em Marcos 3,31, se referindo: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Lemos em João 7, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a Jesus os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Mas para mim o texto mais categórico nesse sentido, porque não apenas dá uma informação, mas dá muitos detalhes para a gente, é Marcos capítulo 6, verso 3. Um pouco mais para frente, o evangelista Marcos usa a seguinte expressão se referindo à família de Jesus: não é este, falando de Jesus, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, o evangelista Marcos, no capítulo 6, verso 3, não apenas coloca a família de Jesus, os irmãos de Jesus, mas dá nomes a eles. Então, alguns irmãos de Jesus, citados aqui, Tiago, José, Judas e Simão, e diz: e também não vivem entre nós as suas irmãs? Então o texto coloca irmãos de Jesus, dando nomes aos homens e citando as mulheres, se referindo à mãe, que é Maria. Evidentemente, em algum momento entre os 12 anos de Jesus e o início do ministério público de Jesus com 30 anos, José já não estava mais presente, havia falecido. Por isso o texto se refere à família de Jesus como a mãe e seus irmãos. Então nós temos com clareza, falando da família de Jesus, dos laços de sangue, Maria, sua mãe, e também os seus irmãos, 4 citados pelo nome, além de suas irmãs. Então quando Marcos 3, verso 31 diz que estavam lá fora sua mãe e seus irmãos, estava citando realmente a sua família ao laço de sangue. A princípio, vale a pena dizer ainda com relação à família de Jesus, que num primeiro momento os próprios irmãos de Jesus não entenderam o seu ministério, não entenderam a pregação de Jesus. Nós lemos aqui no verso 21 de Marcos capítulo 3, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. A palavra está fora de si denota duas ideias: ou eles queriam dizer Jesus está perturbado, Jesus está meio alucinado, está fora de si, como mostrando algum desprezo com relação ao ministério de Jesus. Particularmente creio que essa seja a ideia num primeiro momento, ou pode demonstrar alguma preocupação, ou seja, Jesus está rodeado de pessoas falando coisas que podem trazer algum perigo à sua vida física. Isso aconteceu durante boa parte do seu ministério. Em João capítulo 7, versos 1 a 5, refere-se a isso exatamente, quando os irmãos de Jesus dizem para ele não ir até Jerusalém porque ele corria risco. Então pode mostrar alguma preocupação. Então também pode ser essa ideia, ou algum desprezo com relação a Jesus, achando que de fato ele estava alucinado ou meio fora de si, ou se referindo à preocupação. Mas de qualquer forma, em João capítulo 7, verso 5, diz que os discípulos, os irmãos de Jesus, não criam nele. João 7,5 diz: nem mesmo seus próprios irmãos criam nele. Bom, quando diz os seus irmãos não criam nele, vale aqui uma ressalva para a gente. Maria, mãe de Jesus, evidentemente cria em Jesus, porque ela foi anunciada, o nascimento de Jesus, o seu filho, foi anunciado por anjos. Então é evidente que ela cria que Jesus era sobrenatural. O próprio nascimento de Jesus, de uma forma virginal, mostra a soberania de Deus e que Jesus de fato era o Filho de Deus. Isso foi anunciado pelos anjos, o ser que está no seu ventre será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Então, evidentemente, Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Não havia dúvidas nenhuma com relação à crença de Maria. E podemos afirmar que Tiago e Judas, dos 4 irmãos homens citados, Tiago e Judas eram discípulos de Jesus. Nós vamos ver em Gálatas 1,19,
Tiago 1:1, Judas 1:1, textos que afirmam claramente que Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. Então, nós podemos dizer que alguns irmãos não criam em Jesus e por isso entendiam que Jesus estava um pouco perturbado, um pouco fora de si. Mas tanto a mãe quanto Tiago e Judas criam em Jesus, dois então eram discípulos. Mas, posteriormente, Atos 1:14 faz menção dos irmãos de Jesus no início da igreja, participando da reunião no templo, inclusive lá na reunião do Pentecoste. Nós lemos em Atos 1, verso 14. Todos esses, depois de citar o nome dos discípulos, dos 11 discípulos, Judas Iscariotes já não estava mais, os discípulos ali presentes naquela reunião, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não podemos afirmar que todos os irmãos, mas é muito possível que após a ressurreição de Jesus, os irmãos de Jesus creram nele, como muitos seguidores de Jesus passaram a confiar em Jesus ou a crer em Jesus. Então, falando da família de sangue de Jesus, dos laços de sangue de Jesus, nós podemos afirmar que no início do ministério de Jesus, lá estava Maria com 4 irmãos homens e algumas mulheres que, de uma certa forma, fizeram parte ali do início do ministério de Jesus, alguns integralmente do ministério de Jesus como seus discípulos, como seus seguidores. A família de Jesus, de maneira nenhuma, como coloquei na introdução, foi desprezada por Jesus. Ele não menosprezou, ele não desprezou, ele não abandonou e nem trouxe nenhum tipo de ensinamento nesse sentido. Pelo contrário, o que nós vamos abordar na segunda parte agora, falando sobre os laços fraternos, ou falando sobre a família de Jesus, a família da fé, vamos compreender perfeitamente qual era o pensamento de Jesus e o ensino de Jesus com relação ao que abordamos aqui. Então, falando da família fraterna de Jesus, o texto diz assim em Marcos 3, versos 33 em diante. Então ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Primeiro eu quero destacar uma parte muito importante na fala de Jesus, que está expresso em todo o Evangelho e em todo o Novo Testamento. A palavra diz em João capítulo 1, versos 12 e 13, com clareza, colocam que todo aquele que recebeu a Jesus, que creu em Jesus, se tornou filho de Deus. Isso não foi vontade própria, mas é obra da graça de Deus. Portanto, todos aqueles que creem e recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passam a se tornar filhos de Deus. Não são mais estranhos e peregrinos, mas fazem parte da família de Deus. Podem chamar Deus de Pai, de Paizinho, como Paulo diz em Romanos capítulo 8. Nós temos com clareza a ideia de que nós fazemos parte da família de Deus, temos Jesus como nosso irmão e temos os nossos irmãos em Cristo fazendo parte dessa família. Jesus Cristo não morreu na cruz por mim ou por você em particular. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, por todos aqueles a quem Ele amou, por todos aqueles a quem Ele morreu, por todos aqueles a quem o Pai escolheu e predestinou. Portanto, nós temos a clareza de que todos aqueles que pela fé recebem, aceitam, creem em Cristo Jesus, se tornam família de Deus, povo de Deus, não são mais estranhos, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, mas fazem parte da família de Deus. Então, de uma maneira muito clara, a salvação em Cristo nos equipara como família de Deus, como povo de Deus. Então, temos um Pai, o mesmo Pai que é Deus, e pelo sacrifício de Cristo, todo aquele que crê e recebe se torna filho de Deus. Mas há um detalhe aqui muito importante para a gente destacar. Ele olha para todos ao redor e diz o seguinte, Jesus: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e pai. Ou seja, nós precisamos colocar Jesus acima de todas as coisas na nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o que vai determinar o nosso grau de ligação, a nossa intimidade com Jesus. Veja o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30.
tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus diz com clareza, um pouco mais para frente, no calor do ministério, já próximo à sua morte, ele diz que todo aquele que abandonou todas as coisas e se dispôs a seguir a Jesus, obedecer os princípios de Deus, obedecer a palavra, se torna irmão, irmã de Jesus. Então nós vemos que a família da fé se estende a todo aquele que pela fé recebe a Jesus, mas não apenas aquele que recebe, mas aquele que voluntariamente se submete à vontade de Deus. É o que Jesus coloca aqui nesse texto. Quem são os meus familiares? Quem é o meu irmão, minha mãe, meu pai, minha irmã? São aqueles que praticam a vontade de Deus. Portanto, nós não podemos ser ouvintes negligentes da palavra de Deus, mas devemos ser operosos praticantes da palavra. Não basta conhecer a palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. A nossa casa precisa estar fundamentada, solidificada na prática da vontade de Deus. São ensinos de Jesus ao longo do ministério, pois quem obedece à palavra de Deus, conforme João 14, 21, é aquele que de fato, de verdade, ama o Senhor Jesus. Então aqueles que fazem parte da família de Deus são aqueles que pela fé recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas também, por outro lado, aqueles que voluntariamente se dedicam à vontade de Deus, à obediência à palavra de Deus. Portanto, o verso 34 e 35 de Marcos 3 que nós lemos, colocam que a família da fé envolve todos aqueles que fazem parte pela fé, né, aqueles que fazem parte da família de Deus, que recebem a Jesus. São os laços fraternos, que são infinitos. Se nós pararmos para pensar, enquanto estamos ouvindo a palavra neste momento, enquanto estamos participando neste momento de adoração, de aprendizado da palavra de Deus, nós podemos imaginar quantas pessoas estão espalhadas por todos os cantos da terra, quem sabe em horários diferentes, talvez neste mesmo horário, estudando a palavra, lendo, orando, buscando em família, buscando na igreja. Quantas pessoas em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as épocas, em todas as nações, de todas as línguas, estão ouvindo a palavra de Deus, estão crendo no coração, vivem a fé cristã, são filhos de um mesmo Pai gracioso, bondoso, misericordioso. Então há uma família da fé muito maior do que a gente possa imaginar. Hoje nós desfrutamos parcialmente deste convívio fraterno, da família da fé, quando nós nos reunimos em igreja, ou quando nós nos reunimos na família do povo de Deus. Mas imaginar que um dia estaremos na presença de Deus, com todos os salvos de todas as épocas e eras, com certeza isso se torna de uma forma perfeita e completa a família de Deus, o povo de Deus. Não a igreja mais individual ou particular, mas o povo e a família de Deus. Então, quando Jesus diz que todo aquele que faz a vontade de Deus se torna irmão, irmã, mãe, pai, se torna da família de Deus, nós temos esta alegria, essa certeza, esta convicção de que a família de Deus extrapola o laço sanguíneo, extrapola o chamado a uma nação Israel, mas alcança todo aquele que pela fé crê e recebe a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, a família de Jesus não envolve apenas os laços de sangue, mas a família de Jesus extrapola muito mais, vai muito além dessas fronteiras e vai à família da fé. Em nenhum momento Jesus desprezou a sua família. Muito menos Jesus ensinou o desprezo, a negligência, o abandono da sua família. O judeu nunca imaginou pensar nesse sentido. Havia leis muito rígidas com relação ao cuidado e ao amor à família, tanto na palavra de Deus como na tradição judaica. O próprio Deus ensina na palavra algo muito sério e profundo. Veja como Paulo exorta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Você compreende isso?
É impossível que Jesus tenha negligenciado ou desprezado a sua família quando Deus traz ensinamentos e exortações tão profundas quanto essa. Quem tem desprezado a sua família está negando a fé. Então é impossível a gente pensar diferente. Deus ama a família e nos ensina a amar a nossa família, a conviver com a nossa família. O que Jesus está querendo dizer é que há algo muito maior, algo eterno, que tem um peso valioso, grandioso, acima de qualquer laço humano, acima de qualquer laço de sangue. Como ele diz em Marcos 10, acima de qualquer bem material, acima de qualquer conquista, acima de qualquer sonho, acima de qualquer realização, acima de qualquer ideal, de ideologia, de filosofia, que é ser filho de Deus. Este é o maior prazer que nós temos, a maior alegria, é com certeza aquilo que tem peso eterno, porque um dia tudo aqui passa, até a nossa família de sangue um dia vai passar, um dia eu parto, você parte, um dia não estaremos mais no convívio da nossa família, mas estaremos para sempre com a família da fé. É isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos permitir que qualquer ente querido, ser familiar nosso, por mais querido, por mais próximo que seja de nós, ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Acima de tudo está a prática da vontade de Deus. Quando Deus for o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, todas as demais áreas da nossa vida estarão em equilíbrio, em perfeito equilíbrio, inclusive e principalmente a nossa família. A vontade de Deus é que nós amemos a nossa família, não há dúvida com relação a isso, mas a vontade de Deus é que a gente possa desfrutar da família da fé que Jesus conquistou para nós. Portanto, temos um Pai que é Deus e temos um irmão que é Cristo Jesus. E assim podemos participar desta família abençoada e abençoadora. Que Deus assim nos abençoe e você possa desfrutar do prazer, do privilégio de fazer parte da família de Deus. Há responsabilidades e a responsabilidade é honrar esta família e obedecer e seguir a vontade do nosso Pai soberano e supremo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu lar, guarde e proteja a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, queremos agradecer o privilégio de fazermos parte da tua família, de sermos chamados teus filhos. Que presente extraordinário, Pai. Não é mérito nosso, não é vontade nossa, não é decisão nossa, mas é graça e presente do Senhor para nós. Assim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a alegria de participarmos desta família, de vivermos a comunhão dos nossos laços fraternos, de amarmos os nossos irmãos, de termos um bom relacionamento com aqueles que têm a mesma fé, que compartilham conosco da mesma crença. Aqui, ó Deus, na terra, desfrutamos isso parcialmente, porque nós somos limitados, falhos, pecadores, mas com certeza um dia estaremos na tua presença, não mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos céus, vivendo com a família de Deus para todo sempre. Que o teu nome seja honrado e glorificado por tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, nos dê a graça de participarmos deste presente extraordinário que é a família de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família.